Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou começar com a nossa monitoria de teoria das obrigações. Essa revisão, né? Aqui, basicamente, tá todo aquele livro do Chacon que ele tem de obrigações. Na verdade, é literalmente o livro inteiro dele. E. Ai, tem muita página, né? É. O livro dele tem umas 190 e eu resumi em 14 pra vocês. Mas é um resumo bem completo. Tem toda a parte de obrigações aqui de uma forma bem completa, inclusive coisa que provavelmente ele não deu em sala de aula para vocês, mas é bom para é bom guardar esse material, baixar ele para um dia que você precisar estudar para uma outra prova, para um concurso, porque ele tá mais completo do que a, a aula, mas com certeza não tá mais completo do que uma doutrina, então é um meio termo bom. Eu vou. A segunda parte da matéria que ele deu, aquele segundo slide que ele tinha, eu não vou passar hoje. Mas a outra monitora, que eu acho que ela, de Direito Civil também, que ela dá, eu acho que na quarta, amanhã, ela vai trazer essa segunda parte de Direito Civil para vocês, então assistam também a monitoria dela. Vou focar em obrigações. Bom, eu já mandei no grupo isso aqui. Então, vamos lá. Aqui é a ideia principal. A gente. Eu falo aqui que o direito das obrigações é de natureza privada e existem essas obrigações property rem, que é um. Eu falei em inglês, mas é latim isso aqui, tá? E aí é um bom exemplo que costuma cair. Então aqui tem um resuminho para vocês. Essa parte é bem introdutória, porque a gente também ia nomenclatura, tá? A gente pode chamar também o direito às obrigações de direito de crédito ou direitos pessoais. Aqui o conceito também, que é uma relação jurídica. Relação jurídica porque é feito de acordo com a lei, estabelecida entre credor e devedor, que são os sujeitos. De caráter transitório é o mais importante, assim, que a gente tem que lembrar, porque ele surge com a intenção de acabar. Ele, a intenção dessa obrigação é que ela acabe. Ninguém tem vontade de ficar devendo para o outro o resto da vida. Então, ela é transitória e o objeto é sempre uma prestação. E de caráter econômico, porque tem que ser possível extrair valor pecuniário para essa obrigação. Caso ela não possa ocorrer da forma determinada, a gente vai ver que ela pode ser substituída por dinheiro. Então, tem que ser algo que é de valor econômico ou que pode ser substituído por um valor econômico, um valor em real. O princípio da patrimonialidade é, quer dizer que garante ao credor o patrimônio do devedor. Então, quando a gente aplica o princípio da patrimonialidade, a gente está colocando em jogo o patrimônio do devedor naquela prestação. Então, se ele não pagar, se ele não cumprir com a sua obrigação, o que vai estar em jogo é o patrimônio dele. Então, ele que vai perder. Aqui é a estrutura também, que a gente tem os sujeitos, a prestação, que é o objeto que eu falei ali em cima, e o vínculo jurídico. Aí é separado por subjetivo, objetivo e abstrato. Mas essa é uma questão mais doutrinária, não é tão aplicada na prática, na verdade, nada aplicada na prática. Essa é uma classificação. Os sujeitos, né, credor e devedor, é um critério subjetivo. A prestação é um critério objetivo, porque ela realmente existe, e o abstrato é o vínculo jurídico, porque
Aqui é o que eu vou mostrar pra vocês. É a ligação estabelecida pela lei. Então, essa ligação que tem entre credor e devedor, ela não existe, ela não é algo físico, não é uma coisa tangível. É igual aqui um exemplo bobo, uma amizade. Não é tangível, não tem como você pegar a amizade, mas aquele vínculo existe. Então, é a ligação determinada pela lei, mas que ele é abstrato porque a gente não. É uma ideia, né? Bom, aqui isso é importante, que são os elementos que surgem por conta do vínculo: o débito e a responsabilidade. O débito é o vínculo imaterial e a responsabilidade é o vínculo material. Pode parecer estranho, porque quando a gente pensa débito, a gente pensa no dinheiro, mas débito é o fato de dever para o outro. Então, é o fato de que o devedor deve para o credor. Isso é imaterial, não dá para pegar esse fato, essa existência desse fato, não dá para a gente ver. Mas a responsabilidade, a gente não vê, mas a gente consegue aplicar ela de forma real na sociedade. É o poder que a gente tem de entrar na justiça para exigir o cumprimento por parte do devedor. Então, por mais que não exista fisicamente, é uma coisa que pode ser aplicada no mundo real. E, e isso aqui é importante porque a gente vai ver mais pra frente que existem obrigações onde a gente tem débito, mas não tem responsabilidade, ou tem responsabilidade, mas não tem débito. E essas que tem ou um ou o outro, e não os dois, são chamadas de obrigações incompletas. Elas não possuem ambos os elementos. Aqui, ó, é possível que haja apenas o débito sem a responsabilidade. E o exemplo maior disso são as dívidas prescritas. São aquelas dívidas que elas já venceram, não tem mais como você cobrar. Ou seja, existe essa dívida. É, o devedor deve para o credor, mas o prazo que ele tinha para cobrar já passou. Então, ele não tem mais o poder de cobrar, mas a dívida existe. Então, tem apenas o débito. Ou pode haver apenas a responsabilidade, sem o débito. E um exemplo é a fiança locatícia, né? Que é quando a gente tem aquela pessoa que, caso quem tá morando no lugar alugado não pague, tem aquela pessoa que o patrimônio dela vai responder no lugar desse que não tá pagando, como se fosse um pagamento reserva. Então, essa pessoa ela vai ser afetada patrimonialmente, o patrimônio dela vai ser afetado, ela vai pagar, mas a dívida não é com ela. Então, é um exemplo de obrigação incompleta também. As obrigações naturais ou inexigíveis. A principal característica da obrigação civil é a exigibilidade, mas algumas obrigações, que são as incompletas, igual a gente acabou de falar, elas não têm exigibilidade pela inexistência de responsabilidade, que é o caso dessa última aqui que a gente falou. É, dívidas prescritas e dívidas de jogo ilícito são os dois maiores exemplos. Os prescritos eu já falei, e as dívidas de jogo ilícito é jogo do tigrinho. Pensou? O cara vai lá, fica devendo pro outro. Ele não pode ir lá e exigir essa dívida, porque não existe a exigibilidade disso, porque é ilícito. Então, ela é incompleta, não existe a responsabilidade. Existe o débito. Pode ser que você tenha ficado devendo para mim, mas não tem como eu cobrar isso de você. E aí elas são chamadas de incompleta ou imperfeita também, e naturais e inexigíveis. Inexigível porque não dá para exigir. Aqui, ó, o devedor natural, ele não pode ser compelido a executar. Ninguém pode exigir que ele execute isso, porque não tem responsabilidade. Mas, se ele faz isso espontaneamente,
o ato é irretratável, válido e não aceita devolução. Então, se ele quiser pagar, ele pode pagar, porque existe de fato débito e ele sabe disso. Se ele quiser pagar de pura e espontânea vontade, ele vai lá e paga. Mas ele não precisa pagar o valor inteiro e também não existe a possibilidade de devolução ou de retratabilidade. Por quê? Porque ele não é obrigado a pagar. Se ele está devendo 50 mil, mas não existe a responsabilidade, ele vai lá e paga R$ 50, ele já fez muito. Ele não tem a obrigação de pagar o restante. Se ele quisesse, ele poderia pagar zero. Então é isso. É, calma aí, fonte das obrigações. Isso aqui é só uma coisa básica também. Pode ser de contrato, que é o acordo das partes, quando o credor e o devedor sentam e montam um contrato com, e definem os direitos que eles vão ter. As declarações unilaterais de vontade. E o maior exemplo é a promessa de recompensa. Então, por que que é unilateral? É assim, você fala, se você encontrar o meu celular, eu te dou R$ 50. Então, eu unilateralmente, eu tô me vinculando como devedora nessa questão. E aí, depois, quando alguém achar o que eu tô procurando e me entregar, aí sim vai ter a segunda parte. Mas, a princípio, foi uma declaração unilateral que eu fiz e me vinculou com alguém posteriormente. E o ato ilícito é quando a gente tem que reparar o dano. Então, a partir do momento que você bate num carro no trânsito, você se adentra naquela obrigação de pagar o que você fez, né? Do ato ilícito. Bom, agora sobre as modalidades. Tem vários tipos de obrigação. As- a obrigação de dar, é, ela é fácil, né? É só a gente pensar que é entregar alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa. Você, como devedor, tem que dar alguma coisa para o credor. E aí a gente pode dar coisa certa ou coisa incerta. Na de dar coisa certa, o objeto a ser entregue, ele é certo. Ele se distingue dos demais por características próprias. Então, é, quando você vai entregar alguma coisa para o credor, como devedor, você tem que entregar uma coisa certa, uma coisa que se distingue das demais. Então, no contrato vai estar especificado o que o credor quer receber. Abrange também os acessórios. Então, por exemplo, um carro. O devedor tem que dar um carro para o credor. E esse carro tem uma caixa de som. Ele tem que entregar essa caixa de som junto. Quando a gente fala acessório, é literalmente um acessório, uma coisa que está no conjunto do objeto principal. Se tiver junto, igual uma bolsa. Aí tem um chaveirinho na bolsa, tem que dar o chaveirinho também. Salvo estipulação em contrário, tá? Então, se no contrato o credor abre mão do acessório e fala, não, tudo bem, não precisa, aí sim. Mas o silêncio presume inclusão também, tá? Então, se nada for acordado no contrato sobre colocar ou não os acessórios juntos, os acessórios serão abrangidos. No caso de valorização da coisa por acessório surgido depois do nascimento da obrigação, o devedor terá direito de aumento de preço. Então, às vezes ele tem que te entregar o carro. Mas se algum acessório que ele colocou depois aumentou, aumentou a tabela do preço do carro, ele pode exigir alguma coisa a mais de você. Se o cumprimento da obrigação se tornar impossível sem culpa do devedor, antes da tradição, antes de entregar, né, extingue-se a obrigação. E, gente, vai ser sempre assim. Sem culpa, extingue. Sem culpa, extingue sempre assim, tá? Caso de culpa, cada caso vai ter a sua aplicação, mas pode ter certeza. Se for sem culpa, vai se extinguir a obrigação.
Então, tem várias partes que repetem isso, mas vocês já podem decorar e lembrar disso. Pois a coisa perece pro dono. Então, quando o dono perde aquela coisa, ele perdeu pra ele também, porque ele vai entregar o carro. O carro antes era dele, então ele perdeu o carro. Ele ia entregar o carro pra você, mas a coisa pereceu pro dono do carro primeiro. Agora, se for oriunda de culpa, aí ele deve ver equivalente ao valor acrescido dos prejuízos. Na obrigação de dar coisa incerta, o objeto da prestação não é individualizado e, não sendo diferente dos demais, precisa ser escolhido e indicado por pelo menos gênero e quantidade. Então, ele não precisa ser determinado, mas precisa ser determinável, ou seja, possível de ser determinado algum dia. Não precisa ser determinado agora, mas ele precisa poder ser. O ato de escolha, é, aqui eu falo, né, quando a gente não tem um objeto certo, em alguma hora ele tem que ser escolhido. Então, esse ato de escolha consiste em separar a quantidade e colocar à disposição do credor, ou pelo menos cientificá-lo que a escolha foi feita. Em regra, a escolha vai ser do devedor. Então, o devedor, ele vai ver as opções que ele tem e vai escolher a que ele quer dar para o credor. Princípio da equidade. Não poderá quem escolhe selecionar a pior ou a melhor coisa do gênero. Tem que escolher o padrão. Após a escolha, a coisa incerta se torna certa, porque individualiza o objeto. Então, antes aqui a gente tinha um objeto incerto que precisava ser escolhido e indicado. Depois que ele foi escolhido e indicado, aí ele virou coisa certa e são aplicadas as regras daqui. Enquanto não houver a escolha, o devedor não tem como alegar a perda da coisa, pois o gênero não perece, a não ser se tiver a extinção de todos os objetos do gênero. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho que. Eu sou devedora de alguém, e aí eu tenho que dar 2 vacas pro meu credor. Tá. Eu tenho no total 80 vacas e eu tenho que dar só 2 para ele. É, Antes de eu escolher essas 2 vacas que eu vou entregar para ele especificamente, todas a princípio são vacas iguais. Então, é, não tem como eu falar para ele que eu perdi. Não tem como, antes da escolha, eu falar para ele, ai, não dá, eu perdi as vacas. Porque qualquer vaca pode ser escolhida. Agora, depois que eu escolhi as 2 vacas, se acontecer alguma coisa com essas duas, aí sim eu posso alegar perda, por culpa minha ou sem culpa minha. O único jeito que eu posso alegar que eu perdi é se houver a extinção de todos os objetos. Então vem uma avalanche e mata minhas 80 vacas. Aí sim, eu posso alegar perda. Porque eu não tenho mais 80 vacas, eu tenho zero. Zero. Então, é esse, é essa a ideia, tá? E na obrigação de fazer. Bem óbvio, você tem que fazer alguma coisa a favor do credor. Então, aqui o devedor obriga-se a prestar uma atividade para o credor. É, A atividade pode ser personalíssima ou não personalíssima. A personalíssima, é aquela atividade que ela só pode ser prestada pelo devedor em específico, aquela pessoa que fez o contrato com o credor. Só ela pode fazer a atividade e ninguém mais. O exemplo principal é um quadro de um artista. Você contrata um artista para pintar um quadro para você, então você está contratando o traço de desenho específico dele. Não tem mais ninguém no mundo que tenha o traço de desenho dele. Então, só ele pode prestar esse serviço para você. Então, é personalíssima. Agora, você contratou um grupo de homens para levantar um muro na sua casa. Muitos homens conseguem levantar um muro. Existem muitos pedreiros no mundo. Então, é, você pode colocar outra pessoa para fazer esse serviço no lugar do devedor. Então, aqui, ó. Mas caso haja recusa ou mora do devedor, nesse caso aqui,
o credor pode mandar executar por terceiro, às custas do devedor e sem prejuízo de indenização. As obrigações de não fazer. É você se abster de fazer alguma coisa. Então, aqui você tem que fazer alguma coisa em favor do credor. E aqui você tem que deixar de fazer alguma coisa em favor do credor. É, as obrigações de não fazer, que quando realizado o ato que não pode fazer, então você foi rebelde e fez. Mas algumas coisas que você faz, elas podem ser desfeitas, e aí o credor, ele vai exigir que o devedor desfaça, sob pena de fazer em suas custas. Então, contratar alguém para desfazer a situação nas custas de quem desobedeceu, além de exigir perdas e danos. Agora, se for uma situação que você fez, se rebelou e fez, mas que ela não pode ser desfeita de jeito nenhum, depois que já fez, não dá para voltar atrás, caberão perdas e danos e eventual multa contratual. É, obrigação alternativa. Na obrigação alternativa, a gente tem mais de um objeto, sendo que o devedor cumpre a obrigação entregando apenas um dos objetos. A regra, como tem vários objetos, a regra é que a escolha de qual objeto o devedor vai prestar é dele mesmo, a não ser que seja estipulado ao contrário. Se a prestação for periódica, essa escolha vai ser feita a cada período e a escolha pode ser delegada a terceiro. E aí, se o terceiro também não fizer, vai ser o juiz. Impossibilidade sem culpa. Vocês já sabem, né? Se uma das prestações se tornar inexequível ou impossível, inexequível aqui não dá para fazer. Mesma coisa de impossível, tá? E a obrigação não será extinta, pois subsiste as demais prestações, a não ser que todas as prestações se tornem impossíveis. Aí se extingue a obrigação. Gente, é um pouco de lógica, tá? É o pensamento de sem culpa extingue e continua. Só que sem culpa extingue, a gente está pensando um objeto, um credor, um devedor. Então, quando a gente tem mais de um objeto, se sem culpa um desses objetos eles não podem mais ser pedidos, mas tem outros, é, tem o resto das prestações, entendeu? Então, o resto que sobra pode ser feito. Aí agora, é igual o exemplo que eu falei de matar, de todas as vacas morrerem. Assim, todas as prestações tornem impossíveis, aí se extingue a obrigação. Agora, a impossibilidade culposa. Se a escolha foi do devedor e a culpa dele também, quando eu falo escolha, é escolher qual objeto o devedor tinha que prestar, tá? É, escolha e culpa do devedor. Ele pagará pelo valor da última impossibilitada. Se a gente não estiver falando de Se a gente não tiver falando, se a gente estiver falando de alguma coisa material, e aí a gente vai falar que ele deve o valor daquilo, a gente está querendo dizer que ele tem que pagar o equivalente, tá? Então, tinha que dar um carro, que vai dar o equivalente. Se o carro vale 80 mil, ele vai dar 80 mil, mesmo que não entregue o carro. Então, ele pagará o valor da última impossibilitada, mais perdas e danos. Se a escolha for do credor e a culpa do devedor, o credor, ele escolhe entre receber o objeto subsistente ou o valor de qualquer uma delas, mais perdas e danos. Obrigação facultativa. Prevê uma única prestação como objeto, mas admite a possibilidade de pagamento de outra prestação em seu lugar. Então, é a questão da substituição. A obrigação divisível, ela é quando ela pode ser, o objeto pode ser dividido em mais de uma parte. Então, simplesmente o objeto não é indivisível. E a divisão entre os direitos é feita igualitariamente. E na indivisível é quando ela tem por objeto uma coisa que não pode ser dividida. Não pode ser dividida e pode ser dividida quando a gente fala
mais de um credor, mais de um devedor, tá? Então, havendo pluralidade de devedores, mais de um devedor, cada um vai ser obrigado pelo todo. Cada um será obrigado pelo todo da obrigação. Então, depois eu vou explicar isso aqui para vocês de subrogação, tá? Havendo pluralidade de credores, cada um poderá exigir sozinho a dívida. Então, um credor daqui, ele pode exigir o valor inteiro. Ele não precisa, tipo, ai, tem três credores, cada um pede um terço. Não, todos podem cobrar o valor completo, cada um deles, tá? Mesma coisa dos devedores. Ai, tem dois devedores. Cada um paga metade. Não, cada um dos dois pode ser que tenha que pagar o valor inteiro. Esse credor que ele receber sozinho o valor, ele vai receber um negócio que chama caução de ratificação. É simplesmente uma garantia de que os demais credores o autorizaram a receber esse valor sozinho. E aí, esses que não receberam o valor inteiro, eles vão ir atrás desse que recebeu o valor inteiro com caução, e aí eles vão cobrar a parte que lhes cabia em dinheiro. Depois eu vou explicar o conceito da remissão para vocês. É que não mais é indivisível a obrigação que converteu-se em perdas e danos. Justamente, e justamente é por isso que é muito importante a obrigação ela ter o sentido econômico, porque ela precisa poder ser convertida em dinheiro. Porque assim, se ela não é mais indivisível, porque alguma coisa aconteceu e aí ela virou perdas e danos, né? Tipo, o devedor não entregou, aí o credor foi e pediu perdas e danos para ele. Aí essa obrigação, ela não vira mais uma obrigação de objeto, porque o objeto não foi entregue. Ela vira uma obrigação de dinheiro. E dinheiro é o quê? Divisível. Então, toda vez que a obrigação indivisível se resolver em perdas e danos, ela não vai mais ser indivisível, ela vai ser divisível, porque dinheiro é divisível. Obrigações solidárias. É, solidariedade, quando na mesma obrigação tem mais de um credor ou mais de um devedor. É, a ativa é quando a gente tem mais de um credor e a passiva é quando a gente tem mais de um devedor. Eu já falei disso aqui em cima, então vou pular para vocês, que tem bastante coisa. Hum, tá. A obrigação não é um vínculo pessoal imobilizado. Ele pode se transferir ativamente ou passivamente. Na seção de crédito, ó, o cedente transfere os seus direitos ao cessionário. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês dos novos nomes, tá? Então, quem antes era o credor é o cedente. E pensa assim, eu sou o credor e eu, na seção de crédito, eu como credor, eu tô dando o meu direito de ser credor para alguém. Então, eu estou cedendo o meu direito para o cessionário, meu direito sobre o cedido. Então, eu tinha direito sobre o cedido, mas eu vou dar o meu direito para o cessionário, tá? Então, aqui, traduzindo essa frase, o credor transfere seus direitos ao terceiro, novo na relação, que é o novo credor, ao cessionário. Então, a gente pega uma pessoa de fora e transfere o direito do credor para ele. E aí, essa nova pessoa que vai ter direito de cobrar o antigo devedor, que permanece o mesmo, né? Então, o cedido, que é o devedor, ele precisa ser avisado de que o negócio se realizou.
Então ele precisa ser avisado de que o credor dele é outra pessoa, que o credor dele mudou. Mas ele não precisa concordar com nada, não. Ele só precisa ser avisado mesmo. Mesmo que ele não concorde, não tem o que fazer. A aceitação dele não é obrigatória, mas o aviso sim. E somente após o aviso recebido é que para ele se opera a sessão. Tanto que, é, se o cedido não foi avisado e pagou, por exemplo, uma parcela em favor do antigo credor, vai ser válido esse pagamento, porque a sessão só se opera depois do aviso, tá? Sem necessidade de aprovação ou aceitação do cedido. Hum, ah, nas sessões de crédito pró-soluto, o cedente, que é o credor, garante apenas a existência e validade do crédito. Nas sessões de crédito pró-solvendo, além de garantir a existência e a validade do crédito, ele também garante pro pro cessionário a solvência do cedido. Ou seja, se o devedor ele não pagar, quem vai arcar com esse prejuízo é o credor primário. Na assunção de dívida, que é um outro tipo de transmissão, aqui é o devedor que cede o seu lugar. Então, lá em cima, a gente tinha o credor, muda de credor, e aqui muda de devedor. Nesse caso, o consentimento, ou seja, a aceitação do credor é obrigatória. Lembra que antes o devedor só precisava ser avisado, ele não precisava concordar com nada? Então, aqui não. Como quem está trocando de lugar é o devedor, o credor precisa aceitar ou não isso, porque ele vai sair no prejuízo caso esse novo devedor seja insolvente, tá? Então, ele precisa consentir com isso. E como não são cedíveis as obrigações personalíssimas. Por quê? Porque o devedor tem que ser específico. Então, não dá para trocar por outra pessoa. Porque se fosse, ia ser não personalista. É, Depois, é importante vocês lerem o restinho, tá? Que eu tô pulando. Adimplemento e pagamento. Princípio da pontualidade. É que o devedor se libera quando efetua a prestação no tempo, local e modo adequado e que foi combinado no contrato. Nos meios normais de pagamento, a gente tem os meios que a gente vai ver mais especificamente depois, oração, consignação, subrogação, e o resto também os anormais. O pagamento pode ser voluntário ou involuntário, que é no sentido literal da palavra mesmo. Se o devedor pagar de forma voluntária porque ele quer, é voluntário, e se ele tiver que ser forçado de forma por coação estatal, foi involuntário. Ele não queria pagar, mas o Estado forçou ele a pagar. Então é involuntário. Os requisitos do pagamento, ele tem que, para ele ser válido e eficaz, ele tem alguns requisitos, tá? Tem que existir vínculo obrigacional. Se não tiver vínculo, não faz sentido, porque você só vai pagar dinheiro para alguém, aleatoriamente. Tem que ter credor e devedor. Tem que existir a intenção de dissolver. Então, as partes não podem, estar pensando em outro objetivo quando elas se relacionam. E a realização exata da prestação. O credor não é obrigado a receber outra prestação, mesmo que seja mais valiosa. Então, realização exata é: se você tem que me entregar uma coisa, me entrega aquela coisa e pronto. A pessoa tem que ser devidamente habilitada. O pagamento será válido somente se for dado por pessoa habilitada pela lei. Quem deve pagar? Qualquer pessoa pode realizar o pagamento de uma dívida. Qualquer um pode pagar. A diferença é o grau de interesse. Então, o principal interessado é o próprio devedor, pois tem o dever jurídico de pagar e o patrimônio dele é o primeiro que vai responder por algum descumprimento. Terceiros interessados também podem pagar. Normalmente,
São as pessoas que vão ter o patrimônio afetado de alguma forma, caso o principal interessado, que é o devedor, não pague. Os terceiros não interessados pagarão a dívida de duas formas: ou realizam o pagamento em nome e à conta do devedor, ou em seu nome e por sua conta. Se realizar em nome e na conta do devedor, ele não pode pedir reembolso, porque é como se ele tivesse feito por pura e espontânea vontade. Porque quando você vai ver na teoria, é como se o próprio devedor tivesse pago, então não dá para ele pedir reembolso. Agora, se ele fizer em seu nome e por sua própria conta, vai parecer que foi um favor ao credor, entende? Então ele pode pedir reembolso por meio de uma ação regressiva. A quem deve pagar? O pagamento deve ser feito ao credor ou seu representante, ou aquele que estiver na condição de titular do crédito. Então temos essas três opções. O pagamento feito ao incapaz, ele vai ser válido se provado que para ele não fez nenhum mal, então foi um proveito. Se o pagamento for feito a qualquer outra pessoa, mesmo que não seja nenhuma dessas três opções aqui, valerá se o credor ratificar o pagamento ou se for provado que o valor reverteu em prol do patrimônio dele. Então, se foi bom para o credor de alguma forma, é válido. Bom, o objeto do pagamento. O objeto do pagamento é a prestação. A prestação, quando realizada, só libera o devedor se for feita integralmente de maneira completa. Porque se não for assim, só uma parte dela foi realizada, então ainda falta o restante. Ele fica vinculado no restante, devendo o restante. O princípio do nominalismo. O valor estampado no dinheiro não se altera. Então, se a gente tinha no contrato que você deve R$ 50 para aquela pessoa, é, mesmo que 5 anos depois, com aquele dinheiro, você que conseguia comprar 3 balas, agora você consegue comprar uma, não importa, porque o que importa é o dinheiro que está escrito em número, e não necessariamente o valor de compra desse dinheiro. Aí, só que quando a gente está tratando de dinheiro em massa, né, quantias grandes de dinheiro, isso é uma perca muito grande, né, para o credor. Então, é comum que seja utilizada uma escala móvel das prestações, que é você colocar no contrato cláusulas que permitam a atualização monetária desse dinheiro. Então, você vai colocar, você tem que me pagar R$ 50, mas tem que seguir essa autorização monetária aqui. Então, quando chegar no momento de receber o pagamento, você vai ter que atualizar aquele valor com o índice econômico do momento. É a teoria da imprevisão. Se o cenário que levou as partes a celebrar o contrato se alterar excessivamente, trazendo um ônus desproporcional para uma das partes, poderá o juiz rever a situação. São nulas as convenções de pagamento em ouro e moeda estrangeira. Bom, prova do pagamento. O cumprimento da obrigação é comprovado pela quitação, ou seja, pela declaração do credor, geralmente escrito e aí é o recibo. Se tiver recusa para receber, né, ou seja, recusa por parte do credor, ele pode reter o pagamento ou consignar. Consignar a gente vai estudar ainda. Lugar do pagamento. O lugar do pagamento, em regra, é no domicílio do devedor, pode ser alterado. Se tiver motivo grave, é, o devedor não conseguir efetuar o pagamento na forma combinada aqui no domicílio, poderá ocorrer em um local diverso. O pagamento em um local diverso faz presumir a renúncia por parte do credor. Sobre o tempo do pagamento. Obrigações com vencimento se as partes estipularem data certa para o pagamento. É, Quando tiver uma data certa do pagamento, o devedor não pode ser compelido a pagar antes. Então, se eu tenho que pagar você no dia 5, você não pode me forçar a pagar no dia 4, porque tem uma data exata para isso acontecer. Então, no dia
exatamente 5, eu vou te pagar. O vencimento pode ser antecipado pelas partes, mas pelo acordo das duas, tá? Aqui eu tô falando no caso de só o credor exigir isso do devedor. Aqui, se ambas as partes concordarem, aí o vencimento pode ser antecipado, por disposição da lei ou por disposição volitiva. O credor não precisa avisar o devedor do interesse de receber. Então, quando você tem uma data certa, tá implícito, é óbvio que o devedor tem interesse de receber. Então, o credor, né? Então, o devedor ele não pode falar, eu não sabia. Não, porque tá implícito, é uma relação implícita, o credor não precisa avisar. As obrigações sem vencimento, quando as partes não estipulam o tempo do pagamento. Nesse caso, o credor pode simplesmente, do dia para a noite, requerer que o devedor cumpra a obrigação imediatamente. Só que, para isso não ficar tão, para isso não ficar tão perigoso, né? Porque você pode ficar como em mora, porque ele vai te pedir para você pagar e você de repente não tem aquele dinheiro no dia. Aí vai começar a contar a sua mora. E para isso não acontecer, para você não ser pego totalmente desprevenido, existe a interpelação. Sempre que não houver prazo, o credor deverá interpelar o devedor, avisando-o de seu propósito de receber o objeto da obrigação. Ou seja, você tem que avisar ele que você está querendo receber o dinheiro. É, As obrigações condicionais deverão ser cumpridas na data do implemento da condição determinada, sendo a prova do implemento competente ao credor. O cumprimento da obrigação está condicionado a um evento futuro e incerto. O maior exemplo disso aqui, gente, o Chacon já deve ter passado para vocês, que é o tio que promete ao sobrinho um carro quando ele se forma. Então, é uma condição. Ele deu ao sobrinho a condição: se você se formar, eu te dou o carro. Então, ela vai ser cumprida na data do implemento dessa condição. Então, quando essa condição se realizar, quando ela for implementada, ou seja, quando o sobrinho se formar, ela vai ser implementada, tá? É um evento futuro e incerto, porque pode ser que ele nunca se forme, pode ser que ele saia da faculdade, é incerto. Aí aqui aqueles outros institutos que eu falei que eu ia explicar depois. A dação em pagamento ocorre quando o credor aceita outra prestação, ó, outra prestação no lugar daquela que era realmente devida inicialmente. E mesmo assim, a relação é quitada. Um exemplo é quando o credor, ao invés de uma bicicleta, aceita um par de patins. O consentimento do credor, gente, é requisito essencial, porque é o que eu disse antes, ele não é obrigado a aceitar coisa distinta. Então, se o devedor propor para ele aceitar uma coisa no lugar da outra e ele aceitar, aí justamente, aí pode acontecer. E vai ser a dação. Vai ser caso de dação, né? Mas se não acontecer, não vai dar certo, porque ele não é obrigado a receber isso. A consignação permite que o devedor apresente a prestação, depositando-a e, a partir disso, afaste os efeitos da mora. É, Aplica-se para ficar mais claro, né? A consignação, a gente aplica quando o credor, por algum motivo, não presta sua vontade, quer receber o pagamento. Então, é quando o credor, por causa de alguma coisa, algum motivo incerto, não pode receber o pagamento, não pode receber o objeto. Só que, imagina, a data de vencimento é dia 5 e o credor não conseguiu receber o que eu mandei para ele no dia 5. A partir do dia 6, ele vai começar a me cobrar e falar que eu tô em mora, e, por exemplo, aumentar o valor, pedir perdas e danos. Então, para isso não acontecer, eu vou aqui, ó, apresentar a prestação, depositando ela, e a partir disso eu afasto os efeitos da mora para mim. Porque ele tendo recebido ou não, não importa, eu paguei.
tá? Então tá pago. Ele recebeu ou não recebeu, isso aí já é outro assunto, tá? Para que a consignação tenha força de pagamento, deve preencher todos os requisitos de validez do pagamento que tá lá em cima que a gente já passou. É, a subrogação agora. É aplicada quando tratamos do pagamento feito por terceiro interessado. Na subrogação, o principal efeito não está na extinção da obrigação inicial, mas sim na criação de um novo vínculo jurídico entre quem pagou e o beneficiado. Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês de quem paga o aluguel no lugar do outro, porque vai ter o patrimônio afetado. Então, é, por exemplo, você está devendo o aluguel e aí eu pago para você, né? Como a fiança. Aí eu vou, eu vou me subrogar nos poderes de quem está alugando o apartamento para você, porque eu vou poder te cobrar desse dinheiro que eu paguei. Então, eu me subrogo nos poderes de credor e eu viro o credor da relação. Então, surge um novo vínculo jurídico entre quem pagou e o beneficiado, que foi quem não pagou para ele ter que pagar. Não ocorre subrogação nas obrigações personalistas, por causa daquilo que eu já expliquei, das dívidas públicas e nas dívidas alimentares. Aqui tem a diferença de pagamento com subrogação e cessão de crédito, se ficou alguma dúvida, porque lembra um pouco, né? Imputação do pagamento ocorrerá quando o devedor tiver com o mesmo credor mais de um débito. Então, quando a gente fala imputação, não é como se fosse um novo instituto. Imputação é literalmente só escolher. Então, escolha do pagamento. É isso. Eu devo para você mais de uma dívida, então, assim, tem 5 opções de dívida para pagar. Eu simplesmente tenho o direito de poder escolher qual eu quero pagar primeiro. Então é isso. O devedor deve especificar qual débito ele está pagando. Caso o devedor não escolha, a imputação passa a ser do credor. É, a novação. Ocorre quando as partes criam uma nova obrigação para extinguir a obrigação anterior. A novação é um meio de extinção não satisfatório. Então, a gente não transforma uma dívida em outra, mas a gente cria uma nova para poder extinguir a anterior. Então, tem que ter uma obrigação anterior, uma nova obrigação para substituir a outra e o acordo de vontades com o ânimos novandi. Ânimos novandi é a vontade de resolver a situação. Então, então é quando você, na inovação, você ó, vai ser uma coisa de muito consenso das duas partes, de consenso entre credor e devedor. Entre eles, eles vão decidir se eles preferem persistir no mesmo vínculo obrigacional que não está dando certo, ou se eles extinguem o vínculo inicial, esse que está dando errado, e criam um novo para substituir esse antigo. Então, eles podem mudar os termos para ficar uma coisa mais favorável, geralmente é assim, para ficar uma coisa mais favorável e mais fácil de fazer para o devedor, para que dessa vez ele consiga prestar, para que dessa vez ele consiga fazer, e não fique aquela obrigação pendente. Então, normalmente é uma coisa que é a favor mais do credor, tá? Então, surge uma nova e se extingue a velha. É, a compensação é a mútua quitação entre credores recíprocos. Então, eu devo para você, você deve para mim. E aí, imagina, eu devo R$ 20 para você, você deve R$ 20 para mim. Ao invés de ter toda. é, Ao invés de ter um processo
para eu primeiro ser sua credor e você me pagar 20 e depois outro processo para você ser meu credor e eu te pagar 20, simplesmente essas contas elas se anulam entre si, no, até onde elas se compensarem. O que que é isso? É no valor que elas são iguais. Então, se for 20 e 20, mata de uma vez. Agora, se for 50 e o outro 20, até onde elas se compensam é esses R$ 20. Aí o outro fica devendo 30. Extingue-se a obrigação quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor. Então, é quando uma única pessoa tem essa qualidade em si mesma. Então, como são poucos artigos, eu dei uma lida para vocês entenderem melhor, porque a confusão é um pouco confusa, né? Os casos não são muito populares. Então, é bom dar uma lida. Mas é quando a mesma pessoa, ela teria que cobrar dela e pagar ela. E não dá para fazer isso, ou seja, não funciona. A remissão da dívida é o perdão da dívida, é simplesmente você perdoar essa dívida. É liberalidade do credor. Se ele não quiser fazer, ele não faz, mas se ele quiser, ele também pode fazer. Agora, se por questão moral o devedor não quer que essa dívida seja perdoada, ele vai se valer da consignação, que a gente já estudou também. E sobre inadimplemento e inexecução, eu vou passar rapidinho. Não é sempre que o adimplemento ocorre, então vira inadimplemento. A gente tem o inadimplemento absoluto, o fortuito e o relativo. O absoluto, ele decorre da impossibilidade culposa do cumprimento. Ou seja, quando a obrigação não foi cumprida com pontualidade e não poderá mais ser cumprida de forma útil ao credor. Então, ela é absolutamente não feita. Ela não foi feita no prazo e não pode mais ser feita, nunca mais. Não tem mais o mínimo interesse para o criador que isso seja feito. É o exemplo de um buffet para uma festa. Você pede ele para o dia 10 e aí o cara quer entregar para você no dia 11. Não tem mais utilidade. A festa já foi, então não tem mais utilidade ao credor. E quando for por culpa do devedor, ele tem que indenizar o prejuízo causado, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios, caso tenha, né? O fortuito. A impossibilidade decorre, a impossibilidade de prestar a obrigação decorre de fato não imputável, ou seja, não tem culpa. E aí, vocês lembram? Não tem culpa, extingue. O devedor não responde pelos prejuízos, porque é caso fortuito ou força maior. E, fortuito e força maior, aqui, ó, é fato alheio à vontade, então coisa que ele não controla, mas que depende de comportamento humano ou funcionamento da máquina. E força maior é coisa alheia também, que não dá para controlar, mas que são fenômenos naturais alheios à atuação humana. E o relativo e a mora. O relativo é quando o devedor, de forma culposa, deixa de cumprir com a prestação, mas não retira a utilidade. Então, por mais que ele não tenha feito naquele dia certo, ele continua querendo que o devedor preste isso algum dia, alguma hora. Então, o inadimplemento relativo está em mora. Ele não está completamente inadimplente, igual no absoluto. Porque no absoluto, ele não fez e não vai mais poder fazer. Agora, quem é relativamente inadimplente, ele está em mora. Ou seja, ele está em atraso sanável. Ele está atrasado, está inadimplente sim, mas de forma sanável. Dá para resolver isso caso ele faça. Então, como é de interesse do credor que ele faça, se ele fizer, resolve. É um atraso sanável, é a mora. E aí, a mora do devedor pode ser ex-ré, que é quando já tem uma data certa e se inicia de imediato. O credor não precisa ir lá no devedor e falar, ah, você está em mora.
E no ex persona, sim. O credor existe uma atitude do credor perante o devedor. Então pensa, o persona, ex persona, você tem que ir lá em pessoa avisar o devedor que ele tá em mora. E no ex ré, não. As consequências da mora. Geralmente você tem que pagar perdas e danos, juro, atualização monetária, honorário e multa contratual. É, E a mora do credor é quando ele não vem a receber, quando não vem ou não quiser receber no tempo, lugar e forma certo. Purgação da mora é o ato do credor ou devedor moroso de neutralizar os efeitos. Então, lembra que é um atraso sanável, ou seja, ele pode resolver? Então é isso, você resolve através da purgação. Purgação é você resolver a mora, então você cumpre a sua obrigação, acrescida dos efeitos da mora. Perdas e danos. Sempre que o inadimplemento fizer surgir um prejuízo no patrimônio de uma das partes, vai ser exigível a reparação do patrimônio do prejudicado. Os juros de correção. O inadimplemento exige o pagamento de juros, então vocês viram que sempre está falando de juros, né? Então, sempre que tiver inadimplemento, você pode exigir juros. Os juros podem ser compensatórios ou moratórios. E a cláusula penal, que é uma obrigação acessória que geralmente as pessoas colocam no contrato, pela qual você estipula a pena ou a multa, caso venha a ocorrer inadimplemento. É para dar um sustinho, sabe? Então, intimidar as partes por meio de coerção. Então, você fala, se você fizer tal coisa, você vai ter que pagar tal coisa. Então, você já deixa pré-fixado o quanto de perdas e danos você vai ter que pagar caso seja inadimplente. Então, é uma intimidação. E pode ser compensatória ou moratória. E o valor da cláusula não pode ser maior do que o da obrigação principal. E isso é o mais importante. O- os mais importantes eu passei para vocês. E é isso. Esse final eu fiz correndo, porque já deu uma hora de aula. Mas é isso. Esse conteúdo tá muito, muito completo. Eu indico que vocês leiam com muito carinho, tá? Eu já mandei no grupo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa prova e boa sorte para vocês.